está sendo traído ou que o esposo já saiu de casa, a esposa já saiu de casa, né? E está vivendo com OM ou com OH, geralmente a nossa autoestima vai lá pro ralo, né? E aí, gente, quando a gente entra nessa vibe de depressão ou mesmo de questão de aceitação, a gente começa a se depreciar. A gente começa a se depreciar, a gente começa a viver um estágio de comparação, a gente começa a querer se comparar com outras mulheres, principalmente no caso das mulheres, gosta muito de se comparar com a OM. Gente, eu falo muito sobre isso, sobre essa questão. Uma pessoa que faz um homem sair de casa, destruir a família dele, não é uma pessoa de um caráter, é, 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 na verdade, de pelo menos assim, um caráter duvidoso, né? Então, gente, pensa um pouquinho, uma pessoa que é capaz de fazer esse tipo de coisa. Você acha que é uma pessoa digna de você estar se comparando com ela? Se você parar para analisar, elas são mulheres inseguras, são mulheres ciumentas, o dobro do ciúme que você tem, ela tem. Por quê? Porque ela sabe que no fundo, no fundo, o seu esposo ou a sua esposa que traiu você vai fazer o mesmo com ela. Então, ela vai ser uma pessoa insegura, pode ter certeza disso. E lá do outro lado, gente, as coisas não é do jeito que você imagina. Tem coisa que acontece lá que eles não vão comentar. Por quê? Porque o orgulho é muito grande e quando ele sai de casa, várias pessoas comentam com ele, com o cônjuge, né? Com o seu cônjuge, não faz isso, você tá trocando sua esposa, e dão conselho, falam, ó, ela vai fazer o mesmo que você vai sofrer consequências. Então, por conta disso, ele não vai comentar, ele não vai falar que não tá bem, ele não vai dizer que as coisas lá vão mal. Pelo contrário, ele tem que mostrar que tá tudo muito bem. E eles gostam de mostrar o estereótipo, né? O que aparenta ser, mas no fundo, não é bem assim. Então, você não se preocupe em relação a esse tipo de situação, a esse tipo de coisa. Bom, meninas e meninos, eu tô aqui, eu não estou em casa, eu resolvi gravar esse vídeo na rua, no horário do meu trabalho mesmo. E aí, gente, o que acontece? Por isso vocês estão vendo aqui, eu tô dentro do meu carro. Então, o que acontece, né, nessa fase aí que você está vivendo hoje? Você está simplesmente deixando de viver, né? Deixando de fazer coisas por causa de OM, por causa do OH. Você não pode deixar de fazer, de viver a sua vida. Aproveita esse período que você está vivendo dessa maneira e começa a investir em você. Invista em você, vai ler mais, leia mais livros, procura fazer cursos, né, em outras áreas. É bom você expandir o seu conhecimento. Então, tem gente que gosta muito da área de beleza, então faz um curso de design de sobrancelha ou de cílios, extensão de cílios, né? Tá tendo tanto curso aí bacana dentro da área de beleza que seria bem legal você engajar nisso daí. Ou então fazer um curso de visagismo, quem gosta de planta e tal. É interessante você se envolver com alguma coisa agora nesse período. Não fique se comparando com ninguém, porque você tem o seu valor. Você tem o seu valor. Se ame. A Bíblia vai dizer o seguinte: são 2 mandamentos. Resumindo, né? Jesus fala: ó, vou resumir os mandamentos para vocês. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro você ama a Deus e depois você se ama, para depois amar outras pessoas. Primeiro vem Deus e depois você. Então, se ame, se cuide, vai mesmo procura fazer coisas bacanas, finais de semana, né? Pega os filhos, faz uma programação mais com tempo de qualidade. Seria bem legal vocês, seria bom vocês fazerem isso, né? E outro dia, inclusive, eu estava escutando a Thalita, né? Pastora Thalita,
E ela falou uma coisa, gente, que isso é verdade, faz todo sentido. Quando uma criança vem com um desenho, pode estar o mais feio que for, mas o pai e a mãe vai dizer que lindo, vai guardar. Tem pai que vai lá e moldura, né? Aquele primeiro desenho da criança e você elogia aquele desenho e às vezes ele vai desenhar você, né? Vai desenhar o seu cônjuge, enfim, vai desenhar a família e ali todo mundo feinho. Mas você não vai dizer que tá feio, você vai dizer que tá bonito, né? Você vai dizer que tá gracioso. E é interessante isso, porque você não vai denigrir a obra, né? Por quê? Porque foi seu filho que fez. Então você não vai falar mal do desenho. Porque se você falar mal do desenho, você está falando mal do seu filho que fez aquele desenho. Ainda que feinho, ainda que não tem muita forma, às vezes não tem o olho, né? Não tem o cabelo, enfim, não tem pescoço, né? Mas você acha aquele desenho lindo porque foi seu filho que fez. E Deus é a mesma coisa. Deus desenhou você. Então, se você chega no espelho e começa a se depreciar, você está depreciando o Criador, aquele que te fez, aquele que te formou, aquele que desenhou você, que projetou você antes mesmo do seu nascimento. Deus já havia um projeto a ser realizado através da sua vida. Então, quando você se deprecia, você está depreciando quem te fez. E quem te fez nada mais é do que o próprio Deus, o grande eu sou, aquele que era, aquele que é, aquele que será eternamente. Então, eu digo para vocês hoje, em nome de Jesus, não faça isso com você. Se ame, se cuide, curta você, se curta, sabe? Você se olhar no espelho, se admirar e agradecer a Deus pela sua beleza, pelo que você é, pelo que Deus tem feito através de você, porque de tudo você pode ter certeza, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, sábia, né? Uma pessoa que está procurando realmente servir a Deus. Então, você é a pessoa mais feliz dessa terra, porque você tem um Deus que é maravilhoso, você é realmente uma pessoa que pode sim conquistar muitas coisas, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, você precisa entender que o melhor e a maior dádiva que você tem é o próprio Deus, que é com você. Então, como você pode se comparar com uma pessoa que não tem Deus no coração, que leva uma vida de qualquer jeito, né? E que é uma pessoa triste, uma pessoa que vazia de si mesma. Então, e ao contrário de você, que tem um Deus grande, que tem um Deus que é poderoso, que tem um Deus que te guarda, que te livra, sabe? E ele supre todas as suas necessidades. Então, eu digo para você, se ame, se cuida, se valoriza, não aceita qualquer coisa, não aceita que te xinguem, né? O cônjuge, quando sai, ele fala que você é chata, ele vai falar que você é uma pessoa nojenta, louca, e você repreenda isso, repreenda, não aceita. Até porque você é a pessoa que está o quê? Cuidando dos filhos dele, cuida da casa a qual ele abandonou. Você sai para trabalhar todos os dias, volta para casa, cuida dos filhos, dá atenção para os filhos. É você que compra roupa para os filhos, é que você que calça os seus filhos. Na maioria das vezes, o cônjuge não ajuda, como eu já falei em vídeos anteriores, não ajuda financeiramente, ele começa ajudando, daqui a pouco tem dia que ele não leva o dinheiro, tem, às vezes, diz que não tem, diz que não vai dar, e assim vai, né? Tirando da boca dos seus filhos, eu costumo dizer isso mesmo, tira da boca dos filhos para bebida, para cachaça, para festinhas, né? Mas tudo isso tem suas consequências futuras e isso não é da nossa conta. Como eu sempre falo, lá ele vai ter as consequências dele, como qualquer outra pessoa. Agora você não, você tem um Deus que é poderoso, que cuida de você, que te pega no colo. Então, se ame. Quanto mais você se amar, mais feliz você vai ser, mais satisfeita você vai ser com tudo que você está vivendo. Então eu digo para você, ame-se, ame-se, ame-se.
tá certo? Esse é o vídeo de hoje e eu quero que você comente aí, coloca nos comentários o assunto que você quer ouvir aqui no canal, ou mesmo uma dúvida, pode me perguntar aí nos comentários, ou se quiser reportar lá no direct, lá do Instagram, gente, pode ir lá e pode mandar mensagem lá, que eu respondo com o maior prazer, tá certo? E deixe seu like, diz se você gostou do vídeo, né? E se tem algo que eu possa melhorar também, gente, eu aceito sugestões, tá certo? Que Deus abençoe sua vida e vamos nos amando.